Sou da amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glorificamos o seu nome, Pai, por mais uma noite que estamos na sua casa, estamos na sua presença e nós queremos te agradecer por tudo que aqui já aconteceu e pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos tomando em tuas santas mãos. Quero saudar os irmãos que aqui estão e você que nos acompanha também através dessa transmissão. Que Deus continue assim como está falando aos nossos corações aqui nesta noite, que Ele esteja também chegando no seu coração aí onde você esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja no hospital também, pode ser que você esteja acompanhando nesta noite essa transmissão também através de um hospital aí. Que Deus assim te abençoe e que o seu Santo Espírito ache guarida em seu coração para estar também falando com você nesta noite. Eu quero agradecer a Deus inicialmente por essa oportunidade, por esse friozinho na barriga que quando nós estamos aqui na frente ocorre, mas eu sempre me lembro do pastor quando isso acontece, que ele diz que quando porventura não acontecer, vi esse friozinho na barriga, é porque tem algo errado. E eu glorifico ao Senhor, porque todas as vezes que vemos aqui, o peso da responsabilidade nós sentimos. E nós glorificamos ao Senhor por estarmos mais uma noite na sua casa. E nesta noite, assim como o Senhor já falou aos nossos corações através dos versículos lidos, através das canções. Quando o pastor me deu esse convite, desde esses dias eu venho pedindo ao Pai que me desse algo para compartilhar com os irmãos. Primeiramente, falasse ao meu coração, para que eu conseguisse trazer para os irmãos, para que nós pudéssemos compartilhar dessa bênção. Deus, em sua infinita graça, tem estado conosco em todos os momentos. Momentos bons, momentos mais difíceis, mas o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não nos deixa órfãos. Ainda que muitos momentos na nossa vida, nós, diante de determinadas situações, nós podemos até sentir em alguns momentos que estamos sozinhos. Ou que pelo menos passamos a até fazer perguntas: por que isto está acontecendo comigo? E nessa noite eu trago uma reflexão para os nossos corações de uma pessoa que a sua história também está registrada na palavra de Deus, e uma pessoa que deixou para nós uma lição de vida, uma lição de uma fé que serve para nós e continuar servindo em nossas vidas. Serviu lá no tempo dele, eu acredito que muitas das pessoas foram inspiradas pela vida dele, por aquela situação que ele passou. E a palavra ela vem se renovando a cada dia e chegou até nós. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42. Foi uma ministração que o Senhor falou ao meu coração e é o que eu trago nesta noite para que nós possamos tirar algumas lições desta passagem. Jó, capítulo 42. Todos encontraram?
Jó, capítulo 42. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A princípio nós vamos ler apenas 2 versículos. E a palavra diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, e que Ele encontre guarida aos nossos corações para falar aos nossos corações através da sua palavra. Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor, que passamos na tua presença, Senhor. E aqui estamos, meu Pai, na tua casa, Deus. Ó Deus, oferecendo, meu Pai, este culto ao Senhor, Pai, onde já louvamos o teu nome, Senhor, onde já lemos a tua palavra, Senhor, através dos versículos, pela tua filha que aqui esteve na instrumentalidade da tua obra, Senhor. Ó Deus, agora pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja, meu Pai, continuamente falando aos nossos corações, Pai. Sei, meu Deus, agora com a tua palavra que será estendida, meu Pai, aos nossos corações. Ó Deus, e que o teu filho, meu Pai, agora venha diminuir para que o Senhor venha crescer em nosso meio, Senhor. Ó Deus, toma-nos em tuas santas mãos, que o Senhor nos abençoe a cada dia, que o Senhor nos tome pela mão direita, Senhor, e nos ajude, ó Deus, na nossa peleja, que o Senhor nos ajude no nosso caminhar, que o Senhor nos tome, Senhor, nos ensinando a cada dia como caminhar, Senhor, pois o Senhor, meu Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos te agradecer, Deus amado, por cada família aqui representada nesta noite, ó Deus. Ser com, meu Pai, as pessoas que estão também acompanhando através dessa transmissão, Pai, que o Senhor também esteja falando ao seu coração nesta noite, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor nos tome em tuas santas mãos e unicamente, ó Deus, fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Tem pessoas na vida que dizem que não há caminho difícil. Não há caminho difícil quando Deus é o guia. Não há caminho difícil quando Deus é o guia. Mas eu trago no meu coração esta noite o desejo de expressar, e prefiro assim expressar, dizendo que não existe caminho fácil, mas tudo é possível ao que crer, quando Deus, o Todo-Poderoso Senhor, está no centro, quando Deus está no meio, quando Deus está no comando. Deu para os irmãos entenderem? Tem pessoas que dizem que não há caminho difícil quando Deus é o guia. Não há caminho difícil. Mas eu acredito que não há caminho fácil. Mas tudo é possível àquele que crê, quando Deus está no centro, quando Deus está no meio, quando Deus está no comando. Caminho fácil. Para seguir o Evangelho, há caminho fácil?
A sua caminhada de onde você começou até hoje, onde você está, tem sido um caminhar fácil? Fácil, eu acredito que não. Mas você tem no seu coração de que o Senhor é o centro, o Senhor está no comando. E você, através do Senhor, através de tudo que você colocar a mão, será possível a partir do momento em que Deus está ali no centro de todas as coisas. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor já estava ali nos preparando, dizendo, olha, todo aquele que quiser vir após mim, o que é que deve fazer? Negue-se a você mesmo a cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. Ele já estava dizendo ali que não seria fácil a caminhada. Mas que nós pudéssemos crer, que nós pudéssemos ter certeza de que quem estava conosco e quem está conosco é totalmente poderoso para aniquilar qualquer dificuldade. A partir do momento em que Ele se torna o centro de todas as coisas. Pode ser difícil, mas vai dar certo. O Senhor não nos promete facilidade. O que Ele nos promete é que vai dar certo. A história de Jó, Jó era um homem muito rico. Um homem que tinha muitas herdades, um homem que tinha 10 filhos. Sendo 7 homens e 3 mulheres. E a palavra diz que Jó era aquele homem que os seus filhos gostavam de se reunir para fazer festas em suas casas, se reuniam entre eles, convidavam um ao outro e faziam as suas festas. Porém, quando essas festas terminavam, a palavra diz que Jó, ele orava ao Senhor. E apresentava os seus filhos ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoasse qualquer pecado que provavelmente havia acontecido durante aquelas reuniões. A palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E Deus conhecia Jó de muito perto. Deus tinha prazer na vida de Jó. E a intimidade que Deus tinha com Jó era tanta, que a palavra diz que quando os servos do Senhor voltavam da terra para prestar conta a Deus, com eles também aparecia ali o inimigo. E o Senhor perguntava para ele, de onde tem vindo? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor pergunta para ele, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e fiel a Deus, temente a Deus. E geralmente quando ele voltava, o Senhor sempre perguntava, tem visto o meu servo Jó?
homem íntegro, reto, temente a Deus. Até que um momento, o inimigo diz a Deus: será que Jó serve a Deus? Será que Jó é temente a Deus inutilmente? Pelas verdades que o Senhor tem dado, as terras, os filhos, um homem rico, e a palavra diz que Jó naquela região era o homem mais poderoso em questão de herdade. E ele diz: se porventura você tirar essas coisas que você tem abençoado, será que ele continuará servindo com tanta integridade? Até que chega o momento em que ele dá a sugestão de tirar os bens de Jó. E o Senhor diz: você acha que ele me serve unicamente pelos bens que ele tem? E ele, firmando nisso, o Senhor disse: se você quiser pode tirar, agora não mexe, não toca na alma dele. Tira os bens, mas não toca na alma de Jó. Às vezes você pode estar passando por um problema e você é um servo fiel, um servo diligente no trabalho do Senhor, e passa por uma determinada situação que às vezes vem no seu coração a vontade de perguntar: por que isto está acontecendo comigo? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Homem íntegro, reto e temente a Deus. Isso é um exemplo para mim, um exemplo para qualquer um de nós. E Jó conhecia Deus, Jó tinha um temor ao Senhor. Que pela a vida que Jó vivia, nós jamais imaginaríamos que ele passaria por isso. Assim como você pode estar passando por algo que você não imaginaria passar. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. Porém, ele disse: não toca na alma dele. Jó me pertence. O Senhor ama cada um de nós. Ainda que porventura venha ocorrer ou acontecer, ou você passar por alguma situação, mas nunca esqueça, o Senhor sempre será conosco. O Senhor sempre estará conosco. E Jó falando, ele disse: eu sei em quem tenho crido e sei, estou bem certo que ele se levantará. O Senhor permitiu que Jó perdesse os bens, o Senhor permitiu que Jó perdesse a família. O Senhor permitiu que Jó caísse com uma doença. Doença essa que ele se coçava tanto que ele tinha que pegar um caco de telha para se coçar. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você está passando agora. Mas independente do que seja, se ainda não deu certo, é porque o final da história ainda não chegou.
Se ainda não deu certo, não perca o foco. Continue persistindo, porque no final vai dar certo. O deserto não é um lugar de morada, e sim um lugar onde a gente passa. E quando nós estamos no deserto, muitas das vezes nós imaginamos que não vamos mais sair dali. Mas surge uma luz no final do túnel. E quando nós saímos de lá, nós conseguimos entender que aquilo foi apenas para aprendizado para nossas vidas. Deus se revela de uma certa forma que muitas das vezes nós só vamos entender quando nós saímos de lá. É quando nós caímos em nós e dizemos, de fato, Deus estava comigo. Aquela situação que eu passei foi unicamente para o meu aprendizado. Não fique ansioso, mas busque o Senhor. Deixe cada dia o seu mal. Busque o Senhor hoje, busque o Senhor agora. Trabalhe para o Senhor hoje, trabalhe para o Senhor agora. E tenha certeza de que Deus jamais nos abandona. Busque Ele enquanto está perto. E enquanto nós podemos o encontrar. Porque virão dias em que o homem tentará buscar o Senhor e não conseguirá encontrar. No livro de Amós, o Senhor diz que porá na terra sede e fome, mas não sede de água, nem fome de pão, mas de escutar a voz de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. E se porventura estiver passando por algo que tem te entristecido ou tirado suas forças, tirado a sua paz, não perca o foco. Continue olhando para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor tem desejo e prazer de nos abençoar. E Jó ali, quando estava passando aquela situação, vieram muitas coisas na mente dele. E vieram muitos amigos também. Inicialmente, entre aspas, para ajudá-lo. E cada palavra que vinha, só colocava Jó para baixo. Mas quando Jó entende que ele era um servo fiel, que era um servo que nunca se desviou do caminho do Senhor, ele começou a entender que Deus estava ali com ele. Ele começou a entender que Deus estava ali com ele. Ele tomou conhecimento e definitivamente entendeu que o Deus que ele conhecia unicamente de ouvir falar, a partir daqueles momentos que ele estava passando ali, ele começou a entender, ele começou a se envolver mais. Até que chega o ponto de ele dizer que
conhecia Deus unicamente de ouvir falar, mas a partir de então ele o conhece intimamente. E definitivamente, ele coloca a sua causa nas mãos do Senhor, confiou nele, e glorificou a Deus também nas suas lutas, nas suas pelejas, na certeza de que Deus sabe o que faz. E teve certeza no seu coração de que Deus sabe o que faz e que seus planos nunca serão frustrados. Eu sei que tudo podes. E sei também que os seus planos não podem ser frustrados. No capítulo 33, versículo 4, diz Jó assim: o Espírito do Senhor me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E continuou ali a priorizar a vontade do Senhor em sua vida. E o cenário começa a mudar. Ele começou a entender e começou a declamar. No capítulo 23, 11, diz assim, que ele falou que os meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me nos seus caminhos sem me desviar. E a esperança começou a fluir no coração de Jó. Ele começou a priorizar mais e mais a presença do Senhor. Ele começou a priorizar a voz de Deus, ele começou a priorizar saber que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E ele sabia quem ele era para Deus. E a pergunta nesta noite é: o que temos priorizado? Temos priorizado a presença do Senhor em nossas vidas? Nós somos convidados nesta noite se porventura já estamos fazendo isso, continuar fazendo. E se porventura ainda falta isso em nós, ou em algum de nós, nós somos convidados a priorizar na nossa vida a vontade de Deus e seus planos e a sua presença. A palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 10, ele vai retratar ali quando Jesus Cristo esteve na casa de Marta e Maria. Ambas receberam a bênção, a presença do Senhor. Mas a palavra diz que uma foi para um lado e outra para o outro. A palavra diz que Marta, ela preocupada com os afazeres da casa, não sei se porventura ela estava preocupada ali em organizar a casa para a chegada do Senhor. Mas isso pode significar na nossa vida os afazeres domésticos ou os afazeres da vida cotidiana. E a palavra diz que Maria, quando o Senhor chegou na casa, Maria senta com o Senhor e ali começa a conversar. Até que Marta percebe que Maria está ali conversando com o Senhor e vem perguntar: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Senhor, Marta, Marta, estás preocupada com os afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte. E qual seria essa melhor parte?
priorizar a vontade, priorizar a presença, priorizar os planos de Deus na nossa vida. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar com o Senhor. A melhor parte é estar na presença de Deus. A melhor parte é estar aprendendo mais e mais da sua palavra. Conhecer e prosseguir em conhecer. Ambas tiveram a mesma bênção. Ambas tiveram o mesmo privilégio de receber o Senhor ali na sua casa. Mas cada uma tomou uma decisão. E o próprio Senhor falou que a decisão acertada foi a que Maria tomou. Ela escolheu a melhor parte. Que nós estamos priorizando em nossas vidas? Os afazeres diários? Ou estamos priorizando Deus em mim, priorizando Deus em nós, priorizando Deus em cada um de vocês? Jó passa ali a entender os planos de Deus na sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e estou certo que Ele se levantará. Não perca o foco, persista, continue trabalhando, continue trilhando. O seu trabalho não é vão, o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está conosco. Escolha a melhor parte, assim como Maria escolheu. Prefira ficar com o Senhor, prefira ficar na presença do Senhor. Eu ainda trago 3 dicas da forma como nós podemos nos achegar a Deus. A primeira delas é humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele vos exalte a seu tempo. Coloque as suas causas, coloque nas mãos do Pai. E saiba que quando nós estamos na presença do Senhor, ao derredor, assim como o inimigo sugeriu que o Senhor fizesse aquilo com Jó, assim como Pedro também, quando estava com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse que o inimigo estava pedindo para cirandar a vida de Pedro. E na nossa vida não é diferente. Que nós priorizemos a cada dia a presença do Senhor em nossas vidas. Jamais pensemos em caminhar sozinho. Porque o Senhor é a videira verdadeira, nós somos unicamente os galhos. E se o galho for quebrado da videira, ele vai murchar e vai morrer. E nós, sem o Senhor, nós não somos nada e não podemos fazer nada sem Ele. Se a sua peleja está difícil, não perca o foco, continue persistindo e vivendo pela fé. Assim como a fé de Jó reviveu, assim como a fé de Jó refloresceu, se porventura estiver passando por algo difícil, que a sua fé também floresça, e que você jamais perca o foco.
continue olhando, fita os olhos a cada dia em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Humilhe-se diante de Deus e nunca deixe de lembrar que o inimigo, nosso adversário, ele não se cansa e não tira folga de tentar nos tirar da presença do Senhor. Principalmente quando você é uma pessoa que procura buscar trabalhar com dedicação na obra do Pai. Quando você decide, quando você tem o prazer de estar na casa do Senhor, quando você tem prazer de estar trabalhando para o Senhor, aí é que Ele investe mais ainda em tentar te atrapalhar. Mas não tire o foco do Senhor Jesus. Não tire os olhos dele. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá força ao fraco. Se você está na peleja, se você está se sentindo cansado, pede graças ao Senhor. Está se sentindo fraco? Talvez aí é esse momento onde você está forte. Porque quando nós estamos nos sentindo fracos, geralmente nós buscamos a Deus. E quando estamos nos sentindo fortes, às vezes nós esquecemos dele. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza de cada um de nós. Se a sua caminhada está difícil, continue buscando o Senhor, continue trabalhando para Ele, não perdendo o foco. Não tire os olhos do Pai, não tire os olhos do Senhor Jesus Cristo. Procure identificar em qual área o inimigo mais consegue te desestruturar. E peça a Deus que te dê força, te dê graça, te dê sabedoria. Para que você continue trilhando e vigilante o tempo todo, sendo sóbrio e vigilantes. Pois o inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que nós éramos como ovelhas levadas ao matadouro. Ou seja, a todo momento. Estando na presença do Senhor, porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Mas nos chama a atenção de que ao derredor está aquele que tem o prazer em tentar nos derrotar, aquele que tem o prazer em te tirar da presença do Senhor, aquele que tem o prazer de tirar a sua paz. Mas o conselho nesta noite é: consagre a sua vida ao Senhor. Resista. E o Senhor diz que Ele fugirá de nós. Sujeite-se, pois, a Deus. Resista. E o inimigo fugirá de nós. Mantenha o seu tanque espiritual sempre cheio, ou pelo menos com combustível suficiente para que você continue trilhando. Esse combustível é o Espírito Santo em nossas vidas, o qual o Senhor enviou e deixou para conosco, para que nós, através dele, tivesse acesso ao Pai. O nosso Consolador, o nosso Ajudador. Continue e se esforce para manter-se firme no Senhor.
a luta da carne contra o espírito é constante. É constante. Já lancei a pergunta uma vez, acredito que os irmãos se lembram. Mas mesmo assim eu vou lançar hoje novamente. Na luta da carne contra o espírito, quem vence? Porque a luta é constante. O espírito constantemente lutando contra a carne. E eis a pergunta: na luta da carne contra o espírito, quem vence? Vence quem estiver mais alimentado. Se você der vazão mais ao espírito, o espírito vai se sobressair. Se você der vazão mais à carne, a carne vai se sobressair. Então, na luta da carne contra o espírito, quem vence é quem você der mais abrangência. O conselho desta noite é que nós a cada dia demos espaço ao Espírito de Deus se fazer presente em nossas vidas constantemente, para que nós possamos resistir o dia mau. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte ao seu tempo. Procurar identificar onde o inimigo consegue te desestruturar, geralmente, em qual área, e pedir que o Senhor dispense a sua graça sobre as nossas vidas. E nos esforçar para que nós possamos estar sempre cheios do seu Santo Espírito. E sabendo que quem vence a luta é aquele que estiver mais alimentado. Que o Senhor continue nos abençoando, nos revestindo, para que possamos resistir aos dias maus. Que Ele renove as nossas forças e nos capacite a cada dia. E assim como Jó fez, mesmo na luta, na peleja, mas quando ele entendeu que Deus estava ali no meio de tudo ali, que Deus estava no controle de tudo, ele glorificou o nome do Senhor. E no final da história vai dizer que o Senhor deu a Jó tudo novamente, e em porção dobrada. Devolveu os seus filhos, os mesmos 10 filhos que tinha, a mesma quantidade de filhos, mas os bens de Jó foi duplicado. Independente da quantidade que o Senhor devolveu para Jó, o que trazemos para esta noite é saber de que o Senhor não nos abandona. E a palavra de Deus diz que os novos filhos de Jó, as filhas foram as mais lindas mulheres que já existiam naquela região. A manada que ele tinha de 7.000, ele passou a ter 14. Aqui ele tinha 3.000, ele passou a ter 6.000. Aí me faz lembrar de quando nós recebemos uma bênção que nós aguardamos muito tempo. Nós pudemos perceber de que a bênção era muito mais do que nós estávamos imaginando receber. Aquele que nos surpreende muito mais além do que pedimos ou pensamos. Deus tem reservado para nós coisas que nós nem imaginamos. A nossa parte é continuar crendo.
A nossa parte é continuar confiando. A nossa parte é continuar com os olhos fitos no Senhor. Que Ele continue nos abençoando, que Ele continue renovando as nossas forças, nos capacitando a cada dia. E que nós não percamos o foco, mas que nós persistamos. E que nós, a cada dia, temos para viver pela fé. Que Deus assim continue tomando-nos em tuas santas mãos, nos abençoando. E que Cristo Jesus continue sendo o nosso Senhor. E que os nossos olhos jamais se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que continuemos firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Ele continue nos abençoando. Eu já estou finalizando e peço que os irmãos do Ministério de Louvor se aproximem para que nós possamos louvar ao Senhor mais uma vez. E o meu desejo, a minha oração é que o Espírito do Senhor esteja assim completando esta obra, completando esta palavra no seu coração, e que você jamais, independente da situação que estiver passando, jamais imagine que o Senhor não está ligando, que o Senhor está indiferente às coisas que nós passamos, mas tenha certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Ele em Cristo continue conosco, nos abençoando eternamente. Amém. Louvado seja Deus.